aí, agora na estreia, deixa eu apresentar para vocês o Daniel Almeida, deputado federal pelo PCdoB da Bahia, é presidente do Grupo Parlamentar Brasil-China, e ele está por trás, né, um dos organizadores, idealizadores dessa exposição, Laços Belo Brasil, Bela China, celebra 50 anos das relações diplomáticas sino-brasileiras. Queria só que o senhor falasse um pouco dessa exposição, porque depois a gente entra mais na questão geopolítica das relações Brasil e China, né, aí com o fator Estados Unidos, e a gente já falou sobre essa exposição, porque a gente tem a honra de ter aqui na nossa bancada a nossa querida camarada Ana Prestes, que também participou, fez a curadoria dessa mostra. Diga lá, deputado, seja bem-vindo. Yara, obrigado pela oportunidade, a você, ao Miguel, a todos que estão acompanhando. Primeiro, dizer da alegria de ter conhecido agora, recentemente, no ano passado, a China. Eu tinha o desejo de conhecer a China já há bastante tempo, e no ano passado eu tive a oportunidade de visitar o país por 2 vezes. Fui em abril do ano passado e fui lá em outubro. E tudo que a gente pôde ver reflete a expectativa de todos que conhecem de perto, que visitam a China. É um país gigantesco, belo, de uma cultura vasta, que a literatura registra, mas vendo de perto, sentindo, é bem diferente. Eu tive esse privilégio. Eu já acompanho as relações diplomáticas entre Brasil e China desde que cheguei aqui no parlamento. Acompanho esse grupo de amizade com a China também há bastante tempo. Ele já completou 30 anos de instalação e nesta comemoração de 50 anos, nada mais expressivo do que com imagens, com símbolos desta relação. A gente expor para as pessoas que queiram visitar essa expressão, uma parte dessa expressão das relações entre Brasil e China e as belezas que os dois países apresentam. O Brasil é tão belo quanto a China e vice-versa. Deputado, desculpe, a gente sabe que o mundo vive momentos muito perigosos, né? A geopolítica não está tranquila no mundo. Você tem tambores de guerra ruflando no mundo hoje. Você tem o início de uma guerra fria, uma nova guerra fria entre Estados Unidos e China. Os Estados Unidos iniciou uma série, implementou uma série de sanções muito pesadas contra a China, sobretudo contra a exportação de produtos tecnológicos, produzindo muitos transtornos na China. Os Estados Unidos está tentando evitar que a China continue o processo de desenvolvimento, sobretudo de chips avançados. E o mundo acompanhou isso. Aqui no Brasil a gente acompanhou isso, a gente acompanhou a superação da China, foi uma coisa emocionante. A China conseguiu superar isso e desenvolver tecnologia própria de chips, né? Foi a famosa guerra dos chips, durou 2, 3 anos ou menos, mas foi emocionante, porque a China conseguiu superar. Ela está, inclusive, agora prestes a desenvolver um chip de menos de 7 nanômetros. Enfim, a China é uma grande protagonista da nova ordem mundial, né? Muitas esperanças estão depositadas na China no mundo, né? Porque depois de 60, 70 anos de imperialismo muito cruel, o senhor conhece a história, os Estados Unidos patrocinando golpe de Estado no mundo inteiro, inclusive no Brasil, e mantendo uma ordem mundial muito cruel, e a gente tem esperança de agora que você tem um mundo multipolar, em que os países possam se desenvolver com mais soberania, mais autonomia, e a China ela é um farol de esperança nesse sentido. Como é que você vê o papel da China nisso? Como é que você vê o papel do Brasil, né, diante dessa nova ordem
nossa ordem mundial e o papel do Brasil diante desse acirramento do conflito China e Estados Unidos. O que o Brasil deve fazer? Qual o papel que o Brasil deve desempenhar? Qual a opinião do senhor? Olha, Miguel, você aborda um tema relevante, que é esta competição geopolítica global entre duas potências. Estados Unidos, que pretende ser hegemônica, uma potência única, e a China, que já tem a primazia de ser o país que mais produz bens. Do ponto de vista do que é produzido, do PIB produtivo, a China já supera e muito os Estados Unidos. Além disso, é uma população algumas vezes maior do que a população americana, 1,4 bilhões de seres humanos. Portanto, tem um mercado extraordinário. A China está localizada na Ásia, que tem aproximadamente 2/3 da população do planeta. Ali estão localizados países com grande população. A Índia, que é a maior população do planeta, mas o Japão, a Indonésia, Filipinas, todos eles são países muito populosos. E a China faz um movimento da chamada Iniciativa Cinturão e Rota, que é de estabelecer relações com privilégios de construção comum, de contatos comuns, de projetos comuns com esses países da Ásia, mas também de outros continentes. E eu acho que isso tudo está no contexto da disputa hegemônica ou da disputa da hegemonia do planeta. E todas as vezes que uma potência foi perdendo protagonismo, perdendo a capacidade de se colocar como a potência hegemônica nessas disputas com caráter imperialista que a gente acompanha nos últimos tempos no mundo. Foi assim com a Inglaterra, teve guerra, e ninguém abre mão de poder se conquista, né? E os Estados Unidos têm feito mais do que o que seria razoável nas disputas no campo da economia para manter sua hegemonia. Fez isso sempre, né? Usando guerra, invasões, tentando impor seu domínio através das armas, da tecnologia, da cultura, né? E não consegue mais. Os Estados Unidos não consegue mais fazer como fazia antes. E percebe que a China está ultrapassando. E a disputa agora se dá na fronteira tecnológica. Essa é a principal fronteira. E os Estados Unidos estão perdendo também essa batalha. Tem o problema dos chips, tem os problemas relacionados à inteligência artificial, que estão cada vez mais na ordem do dia, e a velocidade com que a China se desloca com a evolução tecnológica, com a capacidade de elevar a sua produtividade, não deixa dúvida que em pouco tempo ela ultrapassará os Estados Unidos em todos os campos, né? Mesmo que a China não tenha a pretensão de ser um império, de ter um predomínio hegemônico. Acho que é esse o elemento que diferencia do posicionamento que os Estados Unidos adota e que o Brasil pode se aproveitar muito. A China tem feito o discurso das relações ganha-ganha, de relações onde se respeite a autodeterminação dos povos, as características de cada economia e que essas relações sejam complementares. Eu acho que a China tem dado grandes passos nessa direção. É assim que tem sido as relações com o Brasil nesses 50 anos e que se ampliou muito nas últimas décadas, tornando a China o principal parceiro comercial. Eu acho que o Brasil, na minha opinião, precisa perceber esse cenário, se aproveitar dele, ampliar essas relações, não só do ponto de vista das relações econômicas, mas do ponto de vista das relações culturais, né? Do ponto de vista das relações geopolíticas que a China busca fazer, se integrando a essa iniciativa e rota que a China tem proposto. Acho que são caminhos que estão indo na mesma direção, convergentes, né? E que eu espero que nos próximos anos
construa uma aproximação ainda maior, tanto do ponto de vista econômico, cultural, como do ponto de vista da combinação sobre as disputas nessa fronteira tecnológica. Quando o presidente Lula esteve lá no ano passado, assinou vários tratados, acordos, entre eles tratados e acordos exatamente nessa área da parceria, na área de desenvolvimento tecnológico. Deixa eu voltar aqui. Cadê eu? Deputado, o senhor citou a iniciativa Cinturão em Rota, que a gente conhece mais como a nova Rota da Seda. E tem um tempo já, desde que o presidente Lula voltou ao Palácio do Planalto, que circulam informações, né, de que o Brasil iria aderir à nova Rota da Seda e, finalmente, recentemente, o presidente Lula anunciou que está avaliando a possibilidade do Brasil ingressar. Ele até fez uma metáfora futebolística. Ele disse que a gente quer ser titular e não reserva nessa possível adesão. Como que o senhor vê o clima aí no Congresso e se precisa, por exemplo, essa possível adesão do Brasil à nova Rota da Seda, ela precisa passar pelo Congresso Nacional? Se sim, você vê clima para que isso passe aí no Congresso? Eu não tenho dúvida. Todos os tratados, acordos bilaterais, eles são ratificados pelo Congresso Nacional. Alguns ficam muitos anos para serem ratificados, outros rapidamente são ratificados. Eu sinto um ambiente muito favorável para ampliar as relações do Brasil com a China. Eu acompanhei o presidente Lira, que esteve na China em outubro, representando o parlamento brasileiro. Lá ele foi recebido por todas as autoridades dos diversos poderes, das diversas instituições, inclusive pelo presidente Xi Jinping, além do presidente do parlamento, de segmentos empresariais, enfim, a vida política, econômica e institucional da China recebeu o presidente do Parlamento Brasileiro, da Câmara dos Deputados. Eu compus essa delegação. E um dos temas que fez parte de todas as abordagens foi exatamente a necessidade de ampliar essa integração, e a iniciativa Cinturão em Rota, ou a Rota da Seda, seria um caminho. Eu procurei, inclusive, dialogar com alguns representantes da chancelaria brasileira, algumas áreas de governo, e nunca consegui encontrar um argumento sólido o suficiente para que essa iniciativa não fosse feita. O Brasil está nos BRICS com a China, que é uma relação fundamental, tem o Banco dos BRICS, que é presidido por uma brasileira, a ex-presidente Dilma Rousseff, que já constrói um ambiente de integração, cada vez existe mais investimentos. Então, institucionalizar esse mecanismo, na minha opinião, é algo que não encontrei ainda justificativa. E tenho convicção que, feita esta adesão do Brasil, ou assinatura do Brasil a essa iniciativa, terá rápida e fácil tramitação no Congresso. Deputado, eu queria fazer uma pergunta para o senhor sobre a oportunidade que o Brasil tem, nesse momento, de importar tecnologia. O senhor sabe que a China hoje está na vanguarda tecnológica de vários setores importantes. Tem o setor que a gente já mencionou aqui, o setor de chips, de computador, o setor tecnológico propriamente dito, mas tem o setor também de mobilidade urbana, que a China também está na vanguarda mundial, o setor de trens de alta velocidade. A China já tem 45 mil quilômetros de trens de alta velocidade. Ela tem, se não me engano, mais do que o mundo inteiro em trens de alta velocidade, mais do que toda a Europa. Os Estados Unidos não conseguiu entrar nessa área de trens de alta velocidade. E isso é um dos fatores de competitividade da China no mundo hoje, é uma das razões pela qual ela está se desenvolvendo tão rápido, porque o comércio funciona muito rápido, a indústria consegue também funcionar rápido, porque o transporte interno se modernizou muito.
você tem trens de alta velocidade, você tem um trem de alta velocidade, por exemplo, você tem uma China toda, só um exemplo, de Xangai a Pequim, que faz em 4 horas. É a mesma distância do Rio de Janeiro a Brasília, ou de São Paulo a Brasília, que é a mesma coisa. A mesma distância, Xangai a Pequim, faz em 4 horas. E sai de 5 em 5 minutos. Né? É um trem maravilhoso, um trem muito bom. É uma linha lucrativa e que ajuda muito, evidentemente, o país a se desenvolver, porque liga, conecta as duas grandes capitais. Mas isso, toda a China tem isso, toda. Inclusive, hoje em dia, até a área rural tem trem de alta velocidade, tem trem até o Tibete, tem até a Mongólia interior, até o outro lado da China. A China toda está cortada por trem de alta velocidade, e você tem sistemas de metrô. Hoje em dia, os sistemas de metrô da China, das metrópoles chinesas, são os maiores do mundo, superaram todas as outras, superaram Nova York, Paris, o sistema de metrô de Beijing, né, o Pequim, é o maior do mundo. Xangai também é o segundo maior do mundo. Xangai não tinha metrô, deputado, há 25 anos atrás. Hoje em dia é o maior, o segundo maior. Primeiro porque, agora não lembro se Beijing ou Xangai qual que é o maior do mundo, mas Xangai é um dos maiores do mundo. Enfim, como é que o senhor pensa que essa parceria com a China pode possibilitar a gente trazer isso para cá, trazer esse know-how para o Brasil também ter trem? Sem dúvida, Miguel. Eu acho que são economias complementares. E o Brasil tem muita carência de investimentos na área de infraestrutura. Tem tecnologia que foi perdida, uma grande parte dela, com a Lava Jato, né? Grandes empresas nacionais foram destroçadas na chamada Operação Lava Jato. Mas a China tem essa expertise, tem recursos, tem tecnologia para produzir infraestrutura, estradas, pontes. Eu transitei lá numa ponte que são mais de 50 quilômetros, sai da cidade de Zhuhai, na Baía de Guangdong, atravessa toda a Bahia e faz uma conexão com Macau e com Hong Kong. É uma coisa extraordinária, fez em pouco tempo. Tem várias outras infraestruturas que eles desenvolvem lá. Nós estamos tentando nos aproveitar disso. Tem um debate sobre a construção de uma ponte na Bahia que liga a capital Salvador à ilha de Itaparica, construindo um veio de desenvolvimento, de tráfego para o interior da Bahia, e que também é uma parceria com a China. Nós temos lá em Salvador também uma parceria para construir um metrô, um veículo leve e uma parte do metrô, também em parceria com a China. Nós vimos lá grandes investimentos na geração de energia elétrica, grandes estruturas de rede de energia elétrica, que o Brasil é muito carente. Felizmente, a China tem entrado aqui, mas tem entrado ainda sem as condições de acelerar o processo de geração de energia elétrica, a questão ambiental, que também houve um esforço com resultados extraordinários na China de superação da poluição, equilíbrio ambiental que se produz lá na China, combinando o desenvolvimento com equilíbrio ambiental. Então, são economias muito complementares que o Brasil tem tanta necessidade de fazer, planejar para fazer, porque nós temos que planejar, essas não são medidas que você faz de uma hora para outra, mas se você planeja para a execução de um grande plano de integração via ferroviária no Brasil, que é uma necessidade, não tem razão para o Brasil ter essa defasagem que já vem de décadas, né? Se desativou as ferrovias que tínhamos no Brasil a partir da década de 50 do século passado e nunca mais isso foi recuperado. E tudo é muito lento, né? Então, você tem toda a razão. Nós precisávamos integrar o nosso território com ferrovias e utilizar os metrôs de alta velocidade, os trens de alta velocidade, para integrar as nossas grandes cidades. Não há razão para não ter uma infraestrutura dessas entre São Paulo e Rio de Janeiro, né? Já se pensou sobre isso, já se elaborou o projeto e as coisas não andam. Então, a China pode nos ajudar muito também nessas áreas, além, naturalmente, de essa disputa na fronteira tecnológica
que diz respeito à tecnologia aeroespacial, também foi feito acordos bilaterais nessa direção, a inteligência artificial, enfim. Eu andei lá na China, visitei muitos grandes centros de desenvolvimento tecnológico. Todo lugar que você chega, você discute um determinado setor que está em desenvolvimento e tem uma zona de desenvolvimento tecnológico para cuidar daquele setor. Né? Isso eles trabalham com absoluto cuidado. As grandes empresas têm os centros de pesquisa, de inovação, que são coisas extraordinárias. Eu visitei alguns deles lá também na China. Então, nós precisamos beber dessa experiência, trocar informação e melhorar um pouco esse equilíbrio, ou vamos dizer assim, essa relação que é desequilibrada. A gente exporta commodities e importa produto acabado, produto manufaturado. O que tem de produto chinês sendo vendido em tudo quanto é lugar nesse país, nada contra, não é? Mas é preciso que se produza um equilíbrio, que eles possam investir mais no Brasil, produzir mais as coisas aqui no Brasil, fabricar aqui no Brasil, transferir tecnologia para o Brasil. Eu acompanho lá na Bahia a instalação da primeira fábrica de automóveis elétricos, a BYD, que está se instalando na Bahia. Tem todo um esforço de não só se instalar a fábrica ali para produzir os automóveis, mas instalar centros de desenvolvimento, de inovação e que, vamos dizer assim, essa tecnologia possa ser transferida para nós. Então, é um passo adiante que a gente precisa dar, que eu tenho confiança que os próximos anos serão construídos nessa direção. Deputado, deixa eu me voltar aqui. Deputado, cadê? Onde é que eu estou? Aqui. Então, agora é o seguinte, o sistema político brasileiro, onde que eu estou? Por que eu sumi? Não sei, Yara, você está aí. Eu estou sumida. O sistema político brasileiro, deputado, ele é muito diferente do brasileiro. Né? O chinês e o brasileiro são sistemas políticos muito diferentes. Como que o parlamento brasileiro pode aprender sobre a governança na medida do possível? O que a gente pode implementar aqui? Vou dar um exemplo para o senhor. A China hoje ela é uma potência olímpica, e não é só graças a talentos individuais, embora isso também conte no esporte de alto rendimento, mas é, sobretudo, resultado da modernização chinesa e dos planos quinquenais. O senhor acha que é possível que o Brasil possa beber um pouco dessa fonte do planejamento estatal e adaptá-lo à nossa realidade brasileira? Deputado, antes de responder, só para organizar a live aqui, que a nossa bloco está acabando, então é só para o senhor ficar ciente que é a última resposta do senhor, então o senhor pode responder isso e já se despedir, tá bom? Obrigado, Yara. Miguel, olha, você tem toda a razão. Nós precisamos voltar a planejar. Não tem nenhuma nação, nenhuma economia em qualquer lugar do mundo que tenha se desenvolvido sem um planejamento. E o planejamento tem que ser amplo, abrangente e ter o tempo necessário. Os planos quinquenais, os planos de médio e longo prazo. A China, ela já tem todos os planejamentos para 2049, que eles falam da comemoração do século da Revolução Popular da China, que foi em 1949, completa 100 anos em 49. E quais são os passos que precisam ser dados, em que áreas, quais são os objetivos a serem perseguidos e alcançados? Nós desaprendemos de planejar, nós não planejamos mais. Agora que o governo Lula está fazendo alguns planejamentos em algumas áreas, desenvolvimento industrial, inovação tecnológica, enfim, mas ainda são planos muito tímidos. Então, você tem toda a razão. Nós temos que voltar a nos espelhar nos países que planejaram o curto, médio e longo prazo. E a base disso tudo é o quê? Educação, formação de pessoas. Nós temos esse déficit, nós temos esse passivo. Nós nunca cuidamos da educação
na dimensão necessária. Educação todas infantil, fundamental, básica e, principalmente, a educação tecnológica, a formação profissional dos nossos técnicos. Eu acho que tem um monte de coisa a ser feito. A gente dá passos, mas passos muito lentos. Acho que aprender com a China, sem dúvida nenhuma, nós temos que nos espelhar muito nessas experiências. Planejar olhando para o todo, olhando para as diferenças regionais, para as diferenças culturais, aproveitando os potenciais de cada região. Todas as nossas regiões são produtivas, cada uma tem suas características e tem que desenvolvermos a produtividade de cada um desses setores, levando em conta essas características, essas especificidades. Só com planejamento a gente pode fazer isso. Eu quero aproveitar para agradecer a você, Yara, ao Miguel, a todos os que estão acompanhando, e dizer que, e fazer o convite. Agora, na dia 13, às 16 horas, nós vamos fazer um coquetel para falar dessa exposição que está acontecendo no Salão Nobre do Congresso Nacional, e às 14 horas do dia 15, uma sessão do Congresso Brasileiro para celebrar os 50 anos de relações diplomáticas entre Brasil e China e celebrar também o Dia do Imigrante Chinês, que tem tido uma contribuição extraordinária à sua presença aqui no Brasil. Muito obrigada, viu, deputado, por atender nosso convite, está aqui o espaço aberto, e convidar você também para seguir o nosso quadro, que estreou hoje com o senhor, China em Foco, China Brasil 50 anos, que é em referência também à coluna da revista Fórum, que fala sobre a China todos os dias, China em Foco. Obrigada, viu, deputado? Parabéns. Um abraço, deputado. Muito obrigado pela entrevista.